O WW está voltando no intervalo para dizer a vocês que estamos com uma nutrida roda agora para a nossa grande satisfação. Eu começo o agradecimento pelas oportunidades aí que temos de trazer as pessoas, pelo Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Obrigado, Sandro, pela disposição. Boa noite. Está conosco aqui diretamente da Europa, nosso analista sênior internacional, Américo Martins, de Londres, diretamente para São Paulo, e o Lorival Santana, aqui em São Paulo comigo. Thaís, já nos cumprimentamos. Nosso assunto são as celebrações no 6 de junho, amanhã, quinta-feira, do desembarque aliado na Normandia. Marca, digamos, a fase final da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos pensar, 80 anos depois deste dia D, qual é a situação da Europa e da ordem internacional em geral? Confira primeiro na reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Na Normandia, são dias de homenagens. Veteranos centenários que lutaram na Segunda Guerra Mundial foram reunidos na costa francesa para comemorar os 80 anos da Operação Overlord, o dia D. A maior invasão militar pelo mar em toda a história marcou a entrada da força americana na fase final da luta contra o nazismo. A soberania da Europa foi garantida pelo poderio militar da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Um fator importante na vitória ocidental na Guerra Fria e na implosão do bloco comunista soviético. A Aliança Ocidental expandiu organismos multilaterais criados ao final da Segunda Guerra e garantiu enorme predominância econômica até a ascensão da China. Hoje, nos 80 anos do dia D, a Europa vive um momento crítico. Parte de seus países enxerga o imperialismo russo de Vladimir Putin como uma ameaça existencial à região. Mas o ressurgimento de fortes impulsos nacionalistas dentro do bloco passou a gerar simpatias com a Rússia, principalmente entre correntes políticas autoritárias e de extrema-direita. Incertezas sobre os Estados Unidos e sobre o grau de expansão de xenófobos dentro da Europa ameaçam a própria soberania do bloco, disse recentemente o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente Joe Biden foi à França para as comemorações dos 80 anos do dia D, tentando manter sólidos os laços que o adversário dele nas eleições, Donald Trump, pretende rever e reiterar garantias de segurança nas quais os europeus já não confiam tanto. Nos Estados Unidos, Donald Trump voltou a reiterar que, se eleito, não vai ajudar a proteger países da OTAN em débito com seus investimentos na defesa. Um contraste enorme com os Estados Unidos, que se aliaram fortemente à Europa 80 anos atrás. Sandro, o que se comemorou durante todos esses anos como um grande feito militar, hoje assume uma outra simbologia. Acabou aquele mundo. Boa noite, William. Boa noite a todos da bancada. Boa noite a quem nos assiste. Um mundo em transição, mas as comemorações do dia D são comemorações que sempre serviram também como um momento de reflexão e diálogo nas relações dos Estados Unidos com a Europa. Foi assim em 64, quando você teve a escalada americana para o Vietnã, em 84, quando você tem o famoso discurso do Reagan, que vai garantir a ele não só um novo papel na Europa, mas também a reeleição interna, e é um pouco disso que o Biden vai fazer o discurso amanhã em Point du Hoc. Para quem não conhece a história do dia D, foi uma área de uma ação aliada extremamente difícil, onde soldados aliados americanos tiveram que escalar uma escarpa e tomar baterias alemãs, né? Canhões alemães de grande capacidade. Então ele vai fazer o discurso ali, junto a veteranos, com duas oportunidades. Uma oportunidade de tentar mostrar aquilo que ele já falou numa entrevista para a imprensa americana recentemente, de manter a fé nesse papel americano para o mundo, mas também de assegurar à Europa que os americanos não vão sair de lá e não vão romper a aliança, mesmo com essa sombra do Trump aparecendo no horizonte. Américo, os europeus hoje têm mais medo ou mais confiança nos Estados Unidos? Provavelmente desconfiança dos Estados Unidos, né? Uma forte desconfiança, porque eles acreditam que os Estados Unidos podem mudar esse comportamento que marcou esses 80 anos de forte aliança econômica e militar e proteção da Europa. Mas eu queria destacar também que os líderes europeus, em especial aqueles líderes mais liberais, vamos dizer assim, provavelmente foram lenientes demais e possivelmente negligentes demais ao esperar tanto dos Estados Unidos, a entregar tanto da sua esperança de defesa aos americanos. Então, os americanos eram
os garantidores da segurança dos europeus, os europeus não fizeram a parte deles necessariamente, de investir pelo menos 2% do seu PIB em defesa, como preconiza a OTAN, de fazer mais para ter uma defesa independente e mais integrada do continente. Sempre dependeram muito dos americanos. Agora que você tem a perspectiva de um Trump voltar ao governo, num ponto muito unilateralista, a questão da Rússia que vem avançando na Ucrânia, então eles começam a ficar muito preocupados e desconfiados dos americanos, mas eu diria que eles não fizeram completamente a parte deles. Lorival, quando a gente traça esses grandes arcos, de 80 anos nesse caso, e compara situações que gerações já foram embora, a gente viu hoje, os combatentes, 100 anos de idade, participaram daquilo, já estão indo, né? Já estão indo para uma memória do passado, mas essa memória tem um peso muito grande quando a gente considera que os europeus não viveram nada parecido com o que eles estão vivendo agora, nesses 80 anos. Em termos de uma ameaça percebida. E aí a questão é a seguinte, é difícil imaginar que a União Europeia tivesse se constituído se não fosse, depois da Segunda Guerra Mundial, a ameaça soviética. A que é percebida hoje por muitos europeus como ameaça russa, funcionaria da mesma maneira? Ou, ao contrário, aceleraria, diante do que é a postura americana hoje, se Trump vencer, uma espécie de desintegração do bloco? Bem, acho que existem as duas correntes dentro da Europa e esse é um debate muito intenso, né? Existe uma corrente que procura manter as lições da história, mesmo sendo uma geração que está distante, né, do que aconteceu nos anos 40. E existe uma outra corrente que busca uma posição que é a mais cômoda e, por isso, tem enorme apelo eleitoral, né? Se você disser, não, está tudo bem, não vamos proteger a Ucrânia, não vamos gastar dinheiro com isso, não vamos manter sanções contra a energia da Rússia, vamos, né, viver mais confortavelmente, isso é um problema distante de nós e se a coisa se expandir, o que é improvável, tem os Estados Unidos para nos ajudar e aí a gente vê o que faz e tal, que foi o que a Europa fez nos anos 30, diante da expansão nazista, né? Então, tem eleição essa semana no Parlamento Europeu, em que essa corrente que eu acabei de citar vai prevalecer, né? E na Europa é muito forte a visão de que as eleições no Parlamento Europeu são um sinal do que vai acontecer em eleições nacionais. Então, eles levam muito a sério. E a gente pode citar apenas um dado. De acordo com as pesquisas, a Alternative für Deutschland, a Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, com um pedigree nazista, né, está com 16% das intenções de voto, que é exatamente o mesmo patamar do partido do Olaf Scholz, o Partido Social Democrata. Tradicional, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Então, infelizmente, aparentemente, essa geração terá de aprender do jeito mais difícil. Esse período de 80 anos que a gente marcou, inclusive para trazer para a nossa audiência essa ideia, né, de que longos períodos históricos que a gente vive e o que eles dizem para nós. A gente tem como data de início, por exemplo, da criação de importantes instituições multilaterais que regem nossas vidas hoje. Falando do FMI, falando de todos os acordos de Bretton Woods, que levaram também o Banco Mundial, o FMI eu já citei. A gente tem a Organização Mundial do Comércio, que vem muito mais tarde. Nessa situação atual, a gente percebe uma desglobalização, o termo já está usado, ou uma pós-globalização. Isso é irreversível, Thaís? Irreversível, William. Acho que as avaliações gerais, né, de que é muito difícil. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, que era temida, depois passou a ser apenas respeitada e hoje ela é ignorada. Então, o fato dela ser ignorada significa que ninguém mais leva em consideração o que pensa, o que diz ou quem está
na Organização Mundial do Comércio. O diretor-geral do Fundo Monetário Internacional era uma autoridade como grandes líderes e presidentes de países. Ele tinha também, o FMI também era temido, né? Quem gostaria ou quem quer estar na posição de precisar do FMI, mas ele era temido porque, primeiro, evidenciava que o país tinha um problema, mas significava também que o FMI era a única fonte de solução. Então, esse papel de unanimidade, de presença forte, de referência para o comércio, para as finanças e para a estabilidade dos países, ou para o Banco Mundial como esse ente que tem o reconhecimento de ser o indutor do desenvolvimento, esse reconhecimento já acabou. Portanto, e as gerações novas que estão por aí, com todo esse sentimento de divisão, em que a globalização não vai mais ajudar ninguém, que sentido faz manter essas referências? Sandra, nessa linha de raciocínio da nossa conversa aqui, e retomando inclusive uma referência que você fez na sua primeira intervenção aqui no programa, a respeito dessa construção ou formação ou moldagem dessa, como a gente quiser chamar, não sei, dessa nova ordem internacional, mesmo sob o risco de uma simplificação grosseira, a gente vê de fato uma articulação de um eixo autocrata, baseado em países de regimes autoritários, repressivos ou de aberto imperialismo como é a Rússia, e do outro lado uma aliança ocidental fracionada, mas que ainda nessa simplificação grosseira representa uma série de valores que foram, digamos, na falta de outra expressão, uma espécie de norte dessa ordem internacional que termina aqui. E o Brasil, que participou da formação daquela ordem lá atrás e está diante da formação dessa nova ordem hoje, está onde? Isso é uma ótima pergunta, William, porque talvez seja o momento da reflexão nacional. Talvez seja o momento de entender isso, porque, como você bem lembrou na abertura do programa, nós mandamos 25 mil soldados para a Europa para tomar parte na causa da liberdade, e agora a gente está vendo o nascimento o fracionamento da ordem. Talvez o melhor termo não seja o nascimento de uma nova ordem, mas o fracionamento dessa ordem em um eixo, como você colocou, mais autocrático. E o tom das celebrações que a gente vai ver amanhã é muito nessa questão desse norte democrático, desse norte de valores, de preservação de direitos, de uma causa daquela que lembra muitos filmes americanos que eram passados para os soldados, né? Do por que nós lutamos, por que lutar. Então, talvez o grande papel do Brasil tenha sido esse, né? Nós deixamos 467 homens em solo europeu, depois a maior parte foi transladado, ficou o soldado desconhecido em Pistoia, mas talvez seja o grande momento de uma reflexão nacional para entender qual é o valor e o que desejamos como nação nessa nova ordem global. Certamente o valor democrático colou no ideário brasileiro, isso é muito forte diante de nós, eu acho que não há uma visão na maior parte da população nesse sentido, mas talvez seja o momento de uma grande reflexão de tentar entender o papel do Brasil nesse mundo e por onde navegar nessa nova ordem que está se fracionando e criando diferentes sistemas, e como a gente poderia ser capaz de navegar nesses sistemas que aí estão postos. Américo, eu vou ser mais pessoal contigo agora. Você acaba de vir da Ucrânia. Uhum. Você esteve no Oriente Médio recentemente, mas mais recentemente ainda você esteve bem próximo do dilema que a Europa vê na Ucrânia. Agora você pisa no teu país, no Brasil. A gente consegue enxergar aquilo? Provavelmente não. Não consegue enxergar, pelo menos não consegue enxergar a magnitude, o impacto que isso tem, não só na Ucrânia, mas nos países ao redor da Ucrânia, que são os países que estão de fato sentindo e estão se sentindo ameaçados, de fato estão. Então você pega ali, os países mais preocupados são os países que estão mais próximos da Ucrânia e, portanto, mais próximos da Rússia. Eles temem e eles anunciaram por anos, eles alertaram por anos o risco de você fazer uma política de apaziguamento com o Putin, muito similar com o que aconteceu com o Hitler na década de 30. Então eles alertaram e eles cobram os parceiros da Europa Ocidental sobre isso. Então eu estou falando de Polônia, os países bálticos, que têm essa preocupação com os russos, histórica, inclusive, e alertaram. Dizem eles, nós alertamos,
A Alemanha não reagiu no tempo devido, França também não, Reino Unido talvez um pouco antes, porque tinha lá seus problemas e tal. Então, aqui a gente não consegue ver com a intensidade nem o que está acontecendo de fato na Ucrânia, nem o que está em jogo, do ponto de vista geopolítico. Então, nós estamos, de fato, muito distantes. Só uma observação. Mário, fique à vontade. E nas 2 vezes que eu estive na Ucrânia, houve uma tentativa muito forte do governo ucraniano, inclusive, de tentar demonstrar isso para o resto do mundo, para essa parte do mundo que não está tão próxima e que eles gostariam que tentasse entender melhor para colocar um pouco mais de apoio, talvez, à Ucrânia. E a nossa diplomacia está entendendo? Bem, a nossa diplomacia, ela está capturada pelos sentimentos revisionistas ou revanchistas que orientam o pensamento da China e da Rússia. E tanto que acaba de ser concluído o movimento de ficar totalmente gravitando em torno da posição da China com relação à Ucrânia, quando, com a ida do assessor Celso Amorim, não constou do comunicado a condenação à invasão da Ucrânia e falou-se de manter o status quo, tirar o direito da Ucrânia de se defender e pedir para a Rússia, educadamente, para não continuar expandindo a sua ocupação, ou seja, manter como está. Essa seria a solução brasileira e chinesa para o conflito lá, e não de respeito à soberania e de direito de autodefesa, autodeterminação, que é tradicional no Brasil. Entretanto, falando do debate, esse é o lado da esquerda. O lado da direita também não está alinhado com esses valores representados pelo desembarque da Normandia. O ex-presidente Bolsonaro desembarcou lá em Moscou 8 dias antes de o Putin fazer o que todos sabíamos que faria, que era invadir a Ucrânia. E disse, nós somos solidários à Rússia. Foi o que ele disse. Porque o Putin defende famílias formadas por homens e mulheres, é contra os homossexuais e a favor do domínio da política pela religião. Agora, o que está se discutindo e que vai ser dito amanhã pelo Biden, e pelo Macron e pelo Rishi Sunak é que é uma questão de valores, de preservar a liberdade, a democracia, a soberania, e a direita brasileira não está alinhada com a democracia, tanto que tentou um golpe aqui, e está alinhada com Donald Trump, que tentou um golpe nos Estados Unidos e que cultiva um nativismo, né? Que é assim, não, nós só olhamos para os nossos interesses mercantilistas e não vamos... Rússia, eu vou dizer para os russos, podem invadir os países que não estão alcançando os 2% mencionados pelo Américo. De gastos militares em relação ao PIB. Isso. Então, por isso, não há no debate brasileiro uma posição forte de defesa desses valores democráticos. Thaís, por último, tem um minutinho ainda, vai ser a última palavra. Nós temos uma situação na qual todos os comentaristas internacionais apontam o ressurgimento de nacionalismos por um lado, mas por outro de uma severa onda protecionista, que caracteriza já de cara esse fracionamento da ordem internacional. Obrigado pela expressão, Sandro, para a gente caracterizar de alguma forma o que nós estamos vivendo. E o Brasil? O Brasil não conseguiu participar da globalização como deveria. Ele foi um fornecedor, mas ele não foi um participante ativo, né? O Brasil nunca participou das cadeias globais de valor, né? Que foi essa referência que surgiu com a globalização. Portanto, ele não conseguiu participar das cadeias globais de valor e ele não tem competitividade para se manter um país fechado e nacionalista. Então, a gente ficou de fora lá e vai ficar aqui. Sandro Teixeira, começo por você. O meu agradecimento pela participação na nossa roda. O Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do nosso Exército. Boa noite, obrigado, Sandro. Boa noite a todos, muito obrigado. Américo, nosso analista internacional baseado em Londres, obrigado aqui pela presença. Muito obrigado, sempre um prazer. Nossa bancada. Lourival, igualmente, muito obrigado. É você, querida Thaís, obrigado. Eu que agradeço, estou feliz com o Américo aqui. A vocês que nos acompanham, meu agradecimento especial. WW termina aqui. Boa noite.